Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema hoje é a qualidade ou cuidado de si no ambiente de trabalho. Eu diria aqui o cuidado de si no trabalho. Antes de prosseguir, joinha, se inscrevam, sempre ajuda o nosso projeto de difusão de conteúdo. Na nossa outra playlist mais ligada à filosofia, recente falamos de algumas teorias psicológicas e se discutia muito como compreender a condição humana, e uma das compreensões era a ideia de que as disposições dos elementos no ambiente interferiria no comportamento das pessoas. Nós temos filmes que retratam esta realidade de uma cidade onde todo mundo é meio que controlado, por exemplo, e as pessoas recebem os alimentos. São filmes aí que tratam essas questões hipotéticas e algumas até utópicas. Mas todos problematizaram nos últimos 100 anos pensar que os ambientes eles podem adoecer as pessoas ou eles podem ser ambientes que produzem a saúde das pessoas. Existem teorias controversas baseadas na ideia de comportamento. De certa maneira, esta cultura é a que perpassa o mundo corporativo brasileiro. Uma empresinha assim que ganha um estatuto acima do caráter mais regional, essa cultura corporativa importada basicamente dos Estados Unidos, mas que hoje é presente quase que no mundo todo, onde se começa a pensar o ambiente de trabalho não mais em algumas chaves anteriores. E é onde surge a ideia e a necessidade de construir uma cultura da empresa, uma cultura corporativa, como muitos preferem chamar. É claro que a realidade hoje do mundo corporativo é uma realidade de muito trabalho. Todas as atividades em posições de liderança, em geral, está num processo de sobrecarga de trabalho. Dificilmente se trabalha 8 horas por dia em qualquer função de liderança. É de 12 a 14 horas, quando não mais. Este excesso de trabalho, no entanto, que nós verificamos que existe e ele está em larga escala, tem sido feito alguns contrastes, que existem algumas regiões experimentando, ao invés de trabalhar tudo isso, trabalhar inclusive menos. Eu creio que isso ainda não chega no Brasil tão cedo, mas se pensa trabalhar 4 dias na semana e não 5 ou 6 dias. Alguns indivíduos que estão em lugares extremamente proeminente, para não usar a palavra privilegiada, do meio empresarial, que vira popstar, gosta até de falar do trabalho excessivo como um valor, e valorizando inclusive esse empresário especificamente, a cultura na China, que se trabalha não 5, mas 6 dias, e que se trabalha 12 horas por dia. São 6 dias trabalhando 12 horas. Então, assim, esta é uma realidade que existe, portanto, esses indivíduos que promovem essa ideia. Sobretudo, esses indivíduos estão no lugar de donos dos negócios e não propriamente na condição de empregado dos negócios. Neste processo de pensar o ambiente de trabalho, o cuidado do ambiente de trabalho, nós assistimos a algumas empresas ligadas à tecnologia que tentam dinamizar o seu ambiente, colocar puffs, colocar não sei o quê, mas o que nós temos verificado que é uma estratégia apenas para a pessoa passar as 12, 13 horas dentro do trabalho e não necessariamente trabalhar menos. É exatamente para criar uma sensação de diversão e trabalho para você ampliar a jornada extenuante de trabalho. Portanto, ainda não seria, não vou mencionar nomes, mas todos sabemos quais são essas empresas ligadas à tecnologia que promoveram esta ideia de um lugar descolado para trabalho, de não sei o quê, de não sei o quê. Nós observamos que, apesar então dessas grandes jornadas, houve preocupações ambientais no âmbito das empresas,
que, se nós compararmos os anos 90 com atualmente, houve modificações no sentido de que mostram objetivamente preocupações em fazer o ambiente ser um ambiente mais agradável para trabalho. Desde os grandes galpões abertos, onde todos trabalham em lugares que são abertos, o que produz a absorção do impacto da voz, do barulho, se faz ter uma outra experiência, ainda que se produz muito ruído, mas se melhora. O tratamento por cores específicas para criar identificação de setores. Tudo isso que parece muito novo, na verdade, se nós formos ler Skinner, Pavlov, esses autores há 100 anos atrás lançaram aí as ideias iniciais que nós podemos ver perfeita conexão aí, obviamente com a fortuna literária nesse meio termo, de desenvolvendo isso. Porém, todas acabam respondendo apenas a uma demanda que era já lançada lá por Skinner há 100 anos atrás, a demanda que é, na verdade, a preocupação em fazer o ambiente ser produtivo. Não se pergunta ainda, e esta é a proposta desse vídeo, pela saúde da pessoa. Não pergunta, e a empresa não tem esta prática, e eu espero que isso se torne nos próximos 10 anos, a pergunta pela qualidade de vida humana da pessoa. Efetivamente, essa pessoa dará um retorno produtivo, mas conseguir descolar de uma perspectiva que só consegue pensar na condição de trabalho e no cuidado de si no ambiente de trabalho, na perspectiva que ele renda diretamente recursos para a empresa. E aí a empresa simplesmente desconsidera a subjetividade do trabalhador. A empresa não consegue promover algum tipo de cuidado para essa subjetividade do trabalhador. O cuidado psíquico, portanto, do trabalhador talvez fique mais a cargo do próprio trabalhador. Nesse sentido, os sindicatos laborais perderam, a meu ver, o fio da meada na história. Existe nas discussões, os sindicatos, a primeira problemática dos sindicatos é estarem intimamente ligados ao trabalhador que esteja empregado. Quando o trabalhador perde o emprego, ele se desvincula do sindicato. E nós vivemos hoje o fenômeno do amplo desemprego. Fenômenos de países industrializados que tiveram recuperação econômica depois da crise de 2010, o caso dos Estados Unidos, em que a economia recupera, mas os indivíduos não recuperam as suas rendas. Nos Estados Unidos se vive esse problema, esse fenômeno social. Então, os sindicatos acabaram perdendo um pouco esse fio da meada, dessa cuidado da subjetividade. Resta ao trabalhador, digamos assim, procurar esse cuidado pessoal. Infelizmente, não é a única solução, não deveria ser, mas é a que temos. E, nesse sentido, a minha proposição reflexiva é mais direcionada ao próprio trabalhador. Porque é ele que tem que fazer a avaliação de si, a apreciação de si, e saber se ele está cuidando desta subjetividade dele enquanto pessoa, para além do emprego, né, de um cuidado que ele se transforme uma pessoa saudável, até em perspectiva de que não há mais grandes projetos de trabalhar a vida inteira na mesma empresa, ainda que é um valor muito forte ainda na nossa vida. Nós expectamos trabalhar muito tempo nas empresas, mas não é o que nós temos assistido. E aí a pergunta é, como vai a tua saúde psíquica? Você se dedica 10 anos numa empresa sem tirar férias, por exemplo. Isso não é algo de outro mundo, é muito comum. Tirar 30 dias de férias, você não tira mais. Você tira um pouco e você se dedica. A pergunta é, e depois de 10 anos? Como estará a tua saúde psíquica? No geral, a gente encontra trabalhadores na faixa dos 50 com uma condição psíquica muito precarizada, em função deste excesso de trabalho ao longo da vida. Feliz é aquele trabalhador que consegue, aos 50, ter uma estrutura material para poder diversificar a sua fonte de renda e não mais trabalhar de modo tão exaustivo. E este outro trabalhador que certamente não vai ficar pelo caminho, numericamente esse é o maior número, este nem mesmo a narrativa dele é contada em lugar nenhum. Porque sempre nós vamos encontrar os indivíduos de sucesso, que fazem canais para contar os seus sucessos, que fazem
sites para contar o seu sucesso, e sempre ouvimos a narrativa daquele que conta de uma perspectiva de vitória, mas pouco nós encontramos a narrativa daquele que nesse processo de trabalho extenuante não conseguiu cuidar de si próprio. Os grandes centros como São Paulo, Rio e outros, infelizmente têm trazido muito mais esse desgaste da condição psíquica, esse deixar o cuidado psíquico para outro momento, ou simplesmente não pensar nesse cuidado, e a gente sabe que isso gera um impacto na vida pessoal do trabalhador, e na vida pessoal dele não cuidar disto, fatalmente vai implicar ele não conseguir produzir. E pensando aqui a produção também numa perspectiva positiva, não só negativa, né? A produção, a justa produção, por assim dizer, que é necessário para a vida, e que todos nós precisamos produzir e trocar a nossa produção, digamos assim, no tecido social. Todos nós oferecemos algo que é importante para outra pessoa, e a outra pessoa também produz algo que em algum momento será importante para nós, para a nossa existência. Portanto, o caráter do homo faber, do homo que trabalha, que produz, ele é fundamental, ele é parte da nossa condição. Quando nós desequilibramos esse processo, aí que está o problema, e trabalhos longamente extenuantes que a gente não consegue se recompor, tende a, digamos, prejudicar a nossa própria condição. Esse é um pouco da reflexão sobre o cuidado de si no ambiente de trabalho, e eu espero que as pílulas aqui sirvam para alimentar aí a sua reflexão e, sobretudo, a percepção da necessidade de cuidado de si, de você se empenhar nisso, em termos de tempo, em termos de uma quantidade monetária para esse cuidado, e não deixar isso para segundo plano, para depois. Isso é importante e central. Um abraço, até o próximo.